se vão desdobrando no plano astral, de séculos em séculos, à medida que o planeta vive. As riquezas do conhecimento, das quais se jactam os humanos modernos, foram extraídas dos acervos do mundo extinto, em cujo sul ficou impresso tudo aquilo que os seus raios iluminaram. Ele se calou e sobreveio o silêncio. A todos dominou a estranha e misteriosa grandiosidade daquele passado e futuro. O mais abalado era René de Latour, que ouvia emocionado as palavras inspiradoras do mago. Após o repasto, ele pediu licença para se retirar, a fim de meditar sobre tudo que tinha ouvido e preparar algumas perguntas que queria fazer aos magos. No dia seguinte, depois do almoço, Narayana anunciou que, na opinião dele, já era hora de partir, pois a justiça tinha sido consumada. Ali não havia mais nada de interessante pela frente e ficar ali aspirando o fedor contagioso e nocivo não tinha sentido. E para onde iremos? Indagou Dakir. Ainda não fizemos o nosso périplo pelo mundo. É verdade, mas o mais interessante eu já lhes mostrei e acho sensato agora retornarmos a Ksargrado, se Supramati não tiver nada contra. Porque teria eu também acho que está na hora de voltarmos para lá e que já viajamos bastante, replicou em tom maroto Supramati, fingindo não perceber o sorriso maroto de Narayana. Este soltou uma gargalhada. Meu Deus, que homem arrazoado. Temos de aproveitar essa sua boa disposição. À noite já podemos partir. Capítulo 18. À tardezinha do dia seguinte, a aeronave de Supramati pousava junto da torre do palácio e ambos os príncipes se retiraram aos seus aposentos. Depois de jantar sozinho, Supramati foi ao seu gabinete e, sentado junto à janela, mergulhou em pensamentos pouco agradáveis. Já durante a viagem ele estava circunspeito e calado. Agora, sozinho, naquele silêncio do maravilhoso anoitecer, a provação que ele teria de enfrentar parecia-lhe duplamente penosa e quase indigna. O mago, um asceta imortal, habituado no transcorrer dos séculos a viver como um ermitão só com os seus estudos, totalmente dedicado ao trabalho abstrato e ascensão às esferas espirituais superiores, agora deveria interpretar um papel torpe de noivo apaixonado, um marido comum, ainda que de uma bela moça, ingênua, aliás, mas da qual era separado por um abismo de ignorância, sendo que a moça nutria por ele um sentimento totalmente terreno. O que ele conseguiria fazer dela em sua vida conjugal e levá-la até a sua condição não havia meios, pois em alguns poucos anos ele não conseguiria ensinar-lhe algo cujo sentido ela não seria capaz nem de compreender. Por outro lado, era preciso ocupar-se dela, já que ele teria suas prerrogativas, direito à sua companhia, troca de opiniões, direito de seus sentimentos. Como ele poderia representar uma comédia de amor infame depois de ter dominado, até destruído, os seus sentimentos, só conhecendo o arrebatamento e a afeição espirituais, pôs ele até esquecer a língua dos apaixonados, a língua de um noivo, de um marido jovem, os problemas científicos, as fórmulas complexas, que comandavam os elementos, entupiam-lhe totalmente a cabeça. Até Nara, uma mulher muito querida, não representava mais na vida dele o papel que tinha nos primeiros dias de sua união. Cedê-la a outro, ele não gostaria, é óbvio, mas cortejar. A ideia disso fez que ele sorrisse. Ela era igual a ele pela evolução e conhecimento, mas as empolgações carnais, as fraquezas do dia a dia já não existiam para eles. Não havia divergências que porventura teriam de ser solucionadas. Não havia equívocos nem ressentimentos. Nada havia que se ensinar um ao outro. Conservou-se apenas uma troca recíproca de afeição pura e espiritual. Entre eles tudo se restringia à beleza e à harmonia. As emoções terrenas não transpunham o círculo mágico da serenidade límpida de seus espíritos equilibrados. Enquanto na união vindoura tudo seria diferente. Ele teria de enfrentar os caprichos, as exigências e os ciúmes e quem sabe, brigas conjugais,
pois a moça não iria querer levar em conta a sua alta dignidade de mago e apenas veria nele um homem, que lhe pertence e do qual ela gosta. Tal porvir provocou nele amargura e inquietação. Ele se via na situação de um homem enérgico e sóbrio que, ao encontrar um bêbado, não conseguia atinar como ele próprio teria chegado até aquele estado. Supramati levantou-se bruscamente e começou a andar pelo quarto. Há muito tempo que não se rebelava pela retidão de sua alma, mas mesmo esta tempestade durou pouco e amainou-se sob o esforço de sua poderosa vontade. Oh, como estava certo Ebramar, quando disse que ao vencer as próprias paixões é difícil guiar os menores e os mais fracos. É fácil ser insensível e muito rigoroso, quando se esquecem os erros, as falhas e as fraquezas de sua própria infância. E mais tarde, que tipo de regente do povo infante a ele confiado será ele, se, apesar de todo o seu saber, não conseguir ensinar-lhes ao menos o abecedário? Não, não. O abismo entre ele e os espíritos ainda imperfeitos não pode aumentar, pelo contrário, ele deve se aproximar daquele mundo esquecido, submeter-se à lei sábia e sem deixar de ser mago, tornar-se uma pessoa comum, um noivo apaixonado e marido exemplar. Supramati suspirou com o peito cheio e repuxou com as mãos os cachos de seus cabelos escuros. Ufa! Temo que a minha iniciação para trás seja mais difícil que desencadear tempestades ou terremotos, resmungou ele, meio preocupado. Bem, de qualquer forma é preciso assumir com coragem este compromisso e achar nele o seu lado positivo. Toda a manhã do dia seguinte Supramati ficou ocupado, tratando com os administradores que vieram de diversas propriedades e esperavam impacientes pela sua volta. Durante o desejum, daqui disse-lhe sorrindo, Narayana passou por aqui, mas ao saber que você estava ocupado deixou-lhe um recado, dizendo que Olga Bolotova continua morando na sua propriedade, de onde ela invocou Ebramar, e que se você quiser vê-la, deverá ir para lá. Mais um que está louquinho para pôr uma corda no meu pescoço, observou Supramati. De qualquer forma eu mesmo decidi acabar com tudo isso e hoje, depois do almoço, irei visitar a mocinha. Mas, daqui para frente, espero que Narayana dirija a você o seu ímpeto casamenteiro, concluiu ele zombeteiro. Após o almoço, ao término de sua toalete mais meticulosa que o de costume, ele se aproximou do espelho e pela primeira vez após um longo período, começou a se examinar atentamente. De seu peito soltou-se um suspiro. Quem acreditaria que os séculos pudessem pesar no homem jovem e belo que o espelho refletia, esguio e esbelto, enormes olhos brilhantes, apenas a expressão enigmática e impenetrável traía o segredo de sua existência de muitos séculos, enquanto o aspecto geral respirava força, beleza e juventude florescente. Sim, tal como ele era, não era de se estranhar que muitas mulheres se apaixonassem por ele, incendiadas de paixão, como o coração da jovem mocinha. E, afinal, que mal havia em ser amado sorrindo por dentro com este argumento convincente, para amenizar a provação, Supramati abriu uma gaveta e de lá tirou um talismã em forma de medalhão. Era executado em um diamante valioso e representava um cálice, dentro do qual, na própria gema, reluzia uma gotícula vermelha que irradiava feixes de luzes. O medalhão era encimado por um crucifixo de ouro. Essa joia era um presente que os cavaleiros do Graal costumavam dar às suas noivas mortais durante os esposais. Se a explicação definitiva se concretizasse, Supramati entregaria o presente. Pegando ainda um buquê de flores raras, ele embarcou numa pequena aeronave que dirigia sozinho e encaminhou-se à pequena vila onde morava Olga. Após a conversa com Ebramar, a jovem não mais abandonou seu refúgio, apesar das inúmeras cartas de sua tia, que estranhava e se inquietava com o repentino isolamento da sobrinha. Mas Olga não tinha a menor intenção de voltar ao mundo barulhento e azafamado das Amazonas. Ela continuava a jejuar e orar,
pensando em Supramati e tentando se iluminar com o estudo dos livros da ciência oculta, dados por Narayana. Supramati parou sua nave junto da entrada do jardim e, em passos lentos, dirigiu-se à casa. No terraço, onde se efetuara a invocação, estava sentada Olga. Ao lado dela, sobre a mesa, achava-se um livro aberto. Ela, porém, não estava lendo, com a cabeça encostada no espaldar da cadeira e olhar vagando no espaço, meditava. Supramati deteve-se e olhou pensativo para ela. Mais magra e mais pálida desde as últimas semanas que ele não a via, agora ela lhe parecia mais bela. A expressão circunspecta e triste ia bem a seus traços finos. Em sua graciosa e imponente pose ela estava divina. Um vestido simples, branco e leve, de mangas curtas, fazia antever o pescoço e os braços de brancura de madrepérola. Os densos cabelos estavam presos em tranças e uma delas pendia ao chão. Mas a atenção de Supramati foi chamada para uma névoa esbranquiçada que envolvia a cabeça da moça, a fundir-se com uma faixa larga azulada e fosforescente de luz que se irradiava de seus olhos, fixos no espaço. Naquele facho límpido se refletia nitidamente a imagem querida de Supramati, que lhe escravizara todo o ser. Eis um amor verdadeiro, que invade a alma, domina todos os sentimentos e mentaliza a imagem da pessoa amada. Em sua aura não há lugar para outro. Ele é a alfa e ômega de seus desejos e esperanças. Coitada! A felicidade e a dúvida fazem oscilar as ondas atmosféricas de sua aura, pensou Supramati. Infelizmente, eu já não posso amar tanto, suspirou ele. No entanto, tentarei proporcionar-lhe aquela felicidade passageira da qual pode gozar esposa de um mago. Ele caminhou decidido ao terraço, subiu os degraus e disse em tom alegre: Boa tarde, senhorita Olga. Olga saltou da cadeira, como se picada por uma abelha, ora empalidecendo, ora corando. Não estou sonhando, o senhor está aqui, príncipe Supramati, balbuciou ela. Eu mesmo. E seus pensamentos permitem concluir que a senhorita está feliz em me ver, disse ele sorrindo e beijando a sua mãozinha. Um rubor cobriu-lhe o rosto. Ah, o senhor lê os meus pensamentos. Que vergonha que sinto. O que o senhor irá pensar de mim? Disse ela acabrunhada. Estou muito feliz por ter lhe inspirado um sentimento tão puro e profundo. Eu também a amo, Olga. A força do seu amor trouxe-me aqui para perguntar-lhe se a senhorita quis ser minha esposa, disse ele jovial. Olga ficou branca como seu vestido e, de emoção, apertou as duas mãos contra o peito. Não seria um sonho ou ela realmente estava ouvindo as palavras que abriam os portões do paraíso terrestre? Cedendo a um ímpeto repentino, ela se pôs de joelhos. Ah, Supramati! Para que perguntar se eu quero ser sua esposa? O que me atormenta é se eu mereço tanta felicidade e me pergunto como o senhor irá tolerar em sua vida um ser tão mísero, ignorante e vulgar. O que está dizendo, Olga? A senhorita me deixa sem jeito, disse Supramati levantando-a apressadamente e fazendo-a sentar-se no banco. Ele também se sentou a seu lado e prosseguiu sorrindo. Eu a amo como a senhorita é. Sua louquinha, a ignorância é um mal corrigível. Ela levantou para ele os olhos úmidos de lágrimas. Não pense que não tenho consciência do abismo que me separa do Senhor, um mago poderoso, um sábio, uma pessoa extraordinária, cuja grandiosidade o meu pobre cérebro é incapaz de alcançar. Será que a senhorita só ama em mim um mago? Perguntou ele com um sorriso maroto. Oh! Não. Para que eu possa amar um mago por seus méritos, falta-me entendê-lo. Apenas sei que sou uma nulidade perante o Senhor, no entanto amo mais que a vida. Oh, Supramati, estou pronta a ficar sempre muda e obedecer-lhe em tudo. A felicidade de ficar ao seu lado é o coroamento de todos os meus anseios e, se gostar de mim ao menos tanto quanto aquele cachorro que eu vi no palácio, ficarei feliz e reconhecida. Sua voz tremia de emoção e pelas faces pálidas escorriam lágrimas.
Também emocionado, Supramati atraiu-a junto de si e a beijou nos lábios. Não seja tão despretensiosa, minha encantadora noiva. Não tenho a intenção de amar a minha esposa como um cachorro. Eu a amarei como um bom anjo do meu lar, como uma amiga. É equívoco se eu achar que só a senhorita irá ganhar com isso. Eu também ganharei muito. Antes de tudo quero aprender a ser tolerante, e muito tolerante, pois me afastei de gente entregue à ciência em rigoroso isolamento. Seu amor deve fazer com que eu reingresse no círculo de meus irmãos terrestres, fazer com que eu aprenda a entender os seus sentimentos, os desejos e as amarguras. Ensine-me, sobretudo, a não julgar severamente os que não conseguiram dominar as suas fraquezas. Em outras palavras, minha querida, quero pôr de lado a ciência de mago e ser apenas um humano com todas as suas alegrias e anseios. Tentarei fazê-la feliz, minha Olga, e, se por um acaso, eu for mais mago que um bom marido, você tem direito de me corrigir, concluiu ele em tom de brincadeira. Oh, como eu gostaria de esquecer o mago e enxergar apenas a pessoa encantadora, disse exaltada Olga. Mas corrigi-lo, acho que jamais ousarei, ajuntou ela melancolicamente. Vamos esperar que a senhorita busque tal ousadia, observou Supramati rindo. E agora, minha querida, permita-me oferecer-lhe um presente. Este talismã irá protegê-la dos inimigos, dos quais o mais perigoso é Shira. Ele nutre pela senhorita uma paixão das mais impuras e irá persegui-la. Haveremos de lutar contra as suas ciladas. Eu lhe ensinarei como se deve agir. Sob sua proteção não temo nem o inferno, sustentou a jovem, com ardor nos olhos, examinando curiosa o caro presente. Que objeto estranho, o que ele faz? O senhor disse que é um talismã. Sou membro de uma irmandade de sábios e cada um de nós pode presentear a sua noiva com este valioso talismã, que tem a capacidade de lhe desenvolver as habilidades espirituais e protegê-la das forças impuras. Meu Deus, que interessante! Não seria a Irmandade dos Cavaleiros do Graal? Indagou Olga em tom maroto. É possível, respondeu sorrindo Supramati. Mas, minha querida, a primeira virtude da esposa de um mago é nunca perguntar o que e por quê, ou por outra, reprimir as duas maiores fraquezas femininas, a curiosidade e a tagarelice. Olga ficou vermelha, fez uma careta e disse com bonomia, oh, meu Deus! Como é difícil representar condignamente a esposa de um mago. É claro que não vou esquecer que devo ser curiosa. Pior que isso, terei de ser dissimulado muda feito um peixe, mas... Ela descansou a cabecinha no ombro do noivo. Mas adianta ficar muda, se o senhor lê os meus pensamentos. De qualquer forma, querido Supramati, ser-me-á difícil esconder das Amazonas que estou desposando não apenas um mero príncipe, belo como Deus, rico como Creso, um verdadeiro príncipe de conto de fadas, mas ainda um mago. Supramati desatou a rir. Minha querida, você em poucas palavras desfia um rosário de sentimentos impuros, ostentação fútil, apego latente aos prazeres terrenos e ainda vaidade mesquinha diante de suas amigas amazonas. Não, ninguém saberá de nada, serei submissa. Mas estou tão feliz, que gostaria de propalar a minha alegria, gritar a minha felicidade por todos os cantos do mundo, exclamou Olga, e em seus belos olhos marejados brilhou uma felicidade tão límpida e sincera que Supramati, mais uma vez emocionado e feliz, atraiu-a junto de si e a beijou. De qualquer forma, nada impede que seja anunciado nosso noivado. Volte amanhã à casa de sua tia e anuncie-lhe o casamento. Eu também irei até lá para marcarmos a data da cerimônia. E para satisfazer o seu coração vaidoso, realizaremos um belo casamento em sua igreja, já que a senhora é ortodoxa. Eu, ainda que seja um cristão ferrenho, não professo nenhuma religião específica. E depois da cerimônia, que tal a gente dar uma festa ou jantar em seu belo palácio, que todos estão curiosos em conhecer?
Perguntou Olga, agitada por sentimentos de modéstia, embaraço e ansiedade. Não vejo nenhum impedimento. Daremos um grande baile, com almoço, respondeu Supramati paciente, ainda que com certa ironia, despercebida pela felicíssima jovem. Após conversarem mais um pouco e jantarem no terrão, Supramati se despediu e foi embora. Já em casa ele refletiu sobre o encontro e achou que, graças à natureza delicada e reservada da noiva, ele se encaixava bastante bem no papel de noivo, com muita chance de mudar mais tarde aquela paixão por uma afeição bonita e tranquila. Em seu gabinete, ele encontrou Dakir que o guardava debruçado sobre um livro. Então, meu amigo, devo lhe dar parabéns ou pêsames, indagou rindo e apertando-lhe a mão. Ambos, saiu-se Supramati, num esgar de riso. Já sou um noivo feliz e pretendo comemorar o casamento com um grande almoço e baile. Vê quantas diversões me aguardam, sem contar as outras alegrias, tais como visitas, cumprimentos, abraços dos parentes e ciúmes do nobre Shirã. Juro pela minha barba, não me ameaçasse a mesma felicidade no futuro, teria inveja de você. Ebramar, aparentemente, resolveu recasar todo o colégio de magos. Você ao menos conseguiu encontrar uma mulher que o adora, enquanto que não tenho esta sorte. De todas que conheci, nenhuma é do meu agrado. Você é muito exigente, Dakir, e revela demasiada indiferença ao sexo frágil. Para punir Ebramar por suas tramas, deixemos que ele escolha para você uma esposa adequada, brincou Supramati. Ou melhor, transforme-se novamente em um holandês voador, pegue o seu navio fantasma e vá procurar por todos os mares uma beldade digna de você. Ambos riram. Não brinque assim, irmão, admoestou Dakir, suspirando. Tudo isso não tem graça. Com a idade de Matusalém, casar-me com uma ventonha é um trabalho forçado. Talvez a intenção do nosso mestre Ebramar possa até ser boa, a de amarrar o nosso espírito à terra, mas o método em si é bastante penoso, quando a gente se desabitua do papel de um apaixonado. Ebramar é que deveria dar o exemplo, casando ele mesmo. Espere por isso sentado no novo planeta. Lá, nós todos criaremos a raça de semideuses. Enquanto isso ele tem a obrigação de lhe encontrar uma esposa. É a pena mais branda por ele fazer incorrerem no pecado da lascívia os seus discípulos, concluiu rindo Supramati. Continuando a conversar, os jovens saíram para o terraço predileto e se deitaram nas redes. Subitamente Supramati soergue-se. Até a sua audição aguçada chegou umas vibrações harmônicas, suaves como um acorde da harpa de Aulo, no fundo escuro do firmamento, pois já havia descido uma noite meridional escura, reluziram feixes de faíscas. Ebramar, exclamou Dakir, saltando da rede e apontando para uma nuvem esbranquiçada que ia cruzando o céu com a rapidez de uma estrela cadente. Instantes depois, a nuvem desceu no terraço, a música cessou, o vapor se dissipou e surgiu Ebramar, belo e sorridente como sempre jovial e envolto por aura límpida. Os amigos cumprimentaram-no alegremente. É só falar em sol, que ele já vem brilhando, exclamou Supramati. Bajulador, retrucou Ebramar sorrindo. Devo dizer-lhes, meus amigos, que ouvi as suas críticas a meu respeito, por isso vim para conversar. Bem, de fato não há motivos para elogiar-me. Infelizmente, a perfeição egoísta de vocês é o frutos. Aquilo que outrora seria o cúmulo da felicidade, como, por exemplo, a posse de uma mulher pura e apaixonada, parece-lhes agora um fardo insuportável. O compromisso de educar e aperfeiçoar uma alma jovem, reaprender com ela a compreensão dos sentimentos e das necessidades dos seres humanos com menos domínio sobre si, parece-lhes um trabalho enfadonho e nojento. Os senhores magos, vejam só, receiam sair da rotina e sofrer interferência em sua contemplação,
Só querem dar um giro pelo mundo moderno como simples turistas curiosos imbuídos da conscientização presunçosa de que possam dar-lhe as costas assim que desejarem. Além disso, eles se acham invulneráveis. Nem as forças da natureza, nem o ódio, nem as paixões humanas podem atingi-los. A ambição não os aflige e a conquista das riquezas lhe é indiferente. Em outras palavras, vocês gostariam de parar no tempo, gozando de paz e bem-estar desanuviado. Isso, meus amigos e discípulos, seria um equívoco imperdoável e uma infelicidade para aqueles que vocês irão governar no futuro. Não, não, meus filhos. Queiram ou não, chegou o momento de sua tranquilidade imutável ser perturbada e de seu orgulho ser sacudido. Da mesma forma que os pais devem conhecer os corações de seus filhos, para compreenderem e saberem perdoar os erros contra a letra das leis cotidianas, consumados devido às fraquezas da carne, das quais a alma não tem muita culpa. De maneira idêntica, um legislador tem a obrigação de saber e compreender todos os meandros do coração humano, para poder avaliar as leis por ele instituídas, buscando alcançar com o entendimento aqueles a que eles se aplicam. Quanto mais evoluídas forem as pessoas, mais serão complexas e numerosas essas leis. Quanto mais simples for o indivíduo, tanto mais simples e precisa deverá ser a lei, a fim de que o homem consiga entendê-la e possa ser feita a justiça. Evitem, principalmente, esconder-se sob a couraça da indiferença snob. Os autênticos filhos de Deus, os mensageiros celestiais que vieram ao mundo professar a verdade, sempre se misturaram aos seres humanos e compartilharam de seus infortúnios. Assim, Krishna, por exemplo, abandonou as riquezas e a nobreza para viver junto aos pobres, humildes e deserdados. Em sua magnânima caridade, ele assumiu todos os seus sofrimentos, conheceu a fome e a sede, o cansaço, a humilhação e a perseguição dos inimigos. Jamais ele apelou para aquele terrível poder que detinha, para evitar as dificuldades em seu caminho. Ele, cuja vontade poderia abrir a terra abaixo dos pés dos inimigos e lançá-los no abismo feito um monte de formigas, suportou pacientemente todas as perseguições injustas e deixou-se crucificar. No entanto, bastava para ele querer, para ascender-se às alturas e com isso evitar todas as crueldades e fulminá-los com a morte. Seus milagres eram para outros, nunca para si. E mesmo em relação aos seus perseguidores, ele nutria tão somente comiseração e caridade. Ele chorava pelas desgraças que aguardavam a humanidade e, naquele total esquecimento de si mesmo, reside a sua verdadeira grandiosidade divina. Bem, e vocês? Já derramaram ao menos uma lágrima sincera pelas desgraças e sofrimentos terríveis que irão desabar sobre o mundo? Não, porque vocês se acham totalmente seguros até no caso da morte do planeta, tudo graças ao destino misericordioso que os salvaguarda para o novo mundo. Pensem sobre isso, meus amigos, ao alcançarem o saber da mente, trabalhem também sobre o saber do coração. À medida que Brahmar falava, um rubor de vergonha cobria os rostos dos dois sábios. Eles abaixaram as cabeças. Sim, o mestre tinha razão. Jamais eles se haviam conscientizado, com tanta lucidez, como naquele minuto, da superioridade deles em termos de conhecimento e da inferioridade em outros aspectos. De chofre, como se movidos por um mesmo pensamento. Ambos se aproximaram de Brahmar e pegaram-no pela mão. Obrigado, mestre. Por suas palavras severas, mas justas. Nós merecemos isso, disse em voz baixa Supramati. Apesar da estrela de mago, não passamos de egoístas vaidosos que precisam ser educados antes de reeducar os outros. Mas eu prometo lhe envidar todos os esforços para dominar o meu egoísmo e tornar-me digno da tarefa imposta por Deus. Acredito, meus queridos discípulos, e não temo pelo futuro, pois, quando se conhece a ameaça, ela já está meio evitada. Assim, vocês pararão de se lamuriar e aceitarão a provação imposta, não de todo desagradável. Sim,
Sim, mestre. Aceitamos tudo de bom grado e nos tornaremos humanos modernos, sem esquecermos da estrela de mago que nos ilumina o caminho, anunciou alegre Dakir. E, mestre, se você me ajudasse na minha escolha. Nenhuma das mulheres que eu conheço me inspira simpatia ou parece se encaixar no papel de minha esposa. Elas são materialistas, ao passo que a minha companheira deverá ser pura de alma e corpo, para não me sobrecarregar com suas emanações. Você está certo, Dakir. Já que Supramati, para pagar a língua de vocês dois, outorgou-me a tarefa de achar uma esposa para você, vou arrumar-lhe uma moa que, espero, seja de seu gosto, pois a acho capacitada para ajudá-lo no estudo dos corações e tormentas humanas, anunciou Ebramar em tom de trouxa. Ah! Agradeço-lhe, mestre. Quando irei conhecê-la? Ela vive em Xagrado, indagou Dakir. Não, meu amigo, um pouco mais longe, mas que diferença isso faz? Eu mesmo o levarei para lá, cuidando, é claro, que ele não o veja. Mais tarde você me dirá, usando de toda a franqueza, se a minha escolha foi acertada. 15 minutos depois, a leve carruagem aérea os levava ao destino. Ebramar estava de piloto. Viajando com a rapidez de um pássaro, logo diante deles se estendeu a superfície do mar e depois a margem elevada, ora rochosa e pelada, ora coberta de vegetação exuberante. Acho que estou reconhecendo o lugar. Não muito longe daqui há uma gruta subterrânea onde vive um irmão da Irmandade do Graal. Já estive lá algumas vezes, gritou Dakir. Você está certo. Fico feliz por você ter reconhecido o local, ajuntou Ebramar sorrindo. Bem, estamos chegando. Ele ergueu a mão, desenhou com ela no ar um sinal cabalístico, pronunciou uma fórmula e a nave se fez invisível para os olhos de profanos, começando a aterrissar rapidamente. Naquele local a margem formava uma enseada. Na extremidade de um alto rochedo erguia-se uma construção cercada por jardim. Era uma maravilhosa vila com torres aeroportuárias, galerias e colunatas. Por trás da vegetação densa, à luz do luar, reluziam respingos e jatos de chafariz e entreviam-se estátuas brancas. A uma das galerias ligava-se um grande terraço ladeado por corrimão entalhado. Uma escada larga descia até a margem do mar. A nave pairou no nível do terraço e Dakir teve a atenção chamada para um sofá perto do corrimão. Lá, sobre as almofadas vermelhas de seda, estava deitada uma jovem com cerca de 17 anos de idade. Trajava um capuz largo de seda, adornado de rendas e bordados. Era uma criatura encantadora, frágil e airosa feito uma borboleta. Os densos cabelos castanho claros com laivos dourados enquadravam o rostinho pálido e magro. Nos grandes olhos cor de safira, escuros com o olhar dirigido para a lua, congelara-se uma expressão desanimada. Ela é bela como um sonho, mas está morrendo, murmurou Dakir vacilante, contemplando a moça. É verdade. Mas por acaso você não consegue curá-la? Sua impotente ciência cega oficial, por que não consegue encontrar o motivo da enfermidade? Dê uma olhada na pureza cristalina dos fluidos que envolvem. A alma daquela moça é um diamante bruto que aguarda por um joalheiro habilidoso, então ela brilhará com todo o esplendor. Ainda agora se pode ver como aquela luz atravessa a pele, sua alma, ainda que não seja iluminada por conhecimento, já possui a força e a fé com que se crescem as asas. Olhe agora os reflexos de seu passado. Ah! Circo, feiras. Ela foi mártir, balbuciou Dakir nervoso. Sim, ela morreu pela fé. É uma alma exaltada, ávida por conhecimento superior, ainda que não se dê conta disso por ter se encarnado numa família ateia, onde o único Deus é o ouro. Ela busca algo que não sabe direito, feito um músico que em vão tenta reconstituir na mente uma melodia que ouvira em algum lugar. As chamas internas devoram-lhe o invólucro frágil. Agora, se você aprova a minha escolha, cura aquela criatura jovem, devolva-lhe Deus, o qual dela ocultaram.
A moça irá amá-lo, e se você optar por ser uma pessoa incógnita, um amigo dos pobres, ela poderá ajudá-lo a minorar os sofrimentos humanos, pois ira divina está próxima. Neste trabalho de caridade, que o reconciliará com os seres humanos, você esquecerá sua túnica reluzente de mago, tendo ao lado uma maravilhosa flor revitalizada, por você, salva, instruída e educada. Os belos e límpidos olhos de Dakir brilharam alegres e ele apertou com fora a mão de Ebramar. Obrigado, mestre. Compreendo a importância e a grandiosidade deste nova forma de provação que devo assumir, e aceito agradecido. Já basta de conhecimentos e poderes mágicos, está na hora de dar um trabalho para o coração e tornar-me um homem, no sentido melhor da palavra. Então você aceita desposar aquela moça? Sim, mestre. Excelente. De que maneira você irá curá-la? Como irá conhecê-la? Dependerá totalmente de você. E se imprimir um pouco de romantismo, também não fará mal, concluiu sorrindo Ebramar. Capítulo 19. Conforme ficou estabelecido, Olga Bolotova retornou no dia seguinte à casa da tia, e a notícia de seu casamento com o interessantíssimo príncipe Supramati causou um enorme reboliço entre as belas amazonas, gerando não poucas invejas, algumas francas, outras dissimuladas. A czarina das Amazonas recebeu de braços abertos o futuro parente e, no dia da anunciação oficial do noivado, preparou uma festa pomposa. O casamento foi marcado para dali a 3 semanas. Naquele dia, Narayana Vieira de manhã com os presentes para sua futura prima e entregou de Supramati uma caixinha com um colar de brilhantes e safiras de beleza extraordinária. O presente imperial, de valor incalculável, provocou uma tempestade de admiração e inveja entre as amigas de Olga, que estavam participando do desejum em sua casa. Quando serenou a primeira excitação, a atenção das moças concentrou-se em Narayana. Tendo anunciado que estava faminto, ele sentou-se à mesa, cercado pelas formosas amazonas que lhe serviam pãezinhos e geleia. Ah, príncipe! Por que o senhor também não se casa? Por que não fazer a felicidade de uma mulher? Insistia uma amazona bonita e fogosa, lançando-lhe um olhar flamejante. Não caso porque justamente não quero a sua desgraça. Sabem, mesdames, eu sou uma mariposa. Alguém já viu uma mariposa casada? Ela só sabe voejar de uma flor a outra, concluiu Narayana sorrindo maliciosamente. Todos riram. Quando depois as moças se dispersaram para cuidarem de seus afazeres, e Narayana ficou sozinho com Olga, ele começou a observá-la calado. Rosado e radiante de felicidade, ela relia pela 20ª vez o bilhete que veio junto com o presente. Vendo-a bela, animada e feliz, Narayana sentiu pena dela. Em pouco tempo, o fogo do mago consumiria aquela flor delicada, sua cabecinha tombaria fulminada com a morte. Ele suspirou. Neste minuto Olga dobrou a carta e disse: Como ele é bom e magnânimo, e como eu sou feliz. Nos lábios de Narayana percorreu um sorriso alegre e zombeteiro. Ele também não pode se queixar da falta de sorte, tendo ao seu lado essa beleza. Mas minha bela Olga, não se entusiasme tanto com os sonhos. Apesar de todas as qualidades espirituais e intelectuais, meu querido irmão possui um único defeito, ainda que grande: ele é santo. Pode-se admirá-lo, adorá-lo, rezar para ele, e tudo isso ele irá aceitar benevolente, mas amar como amamos nós, os pecadores, ele não sabe, e eu sei que não será apenas uma lágrima que você derramará na ara do santo, que, contudo, não irá entendê-la. Silêncio, seu malvado. Eu sei perfeitamente o quanto sou indigna dele, mas ele é bom comigo e estarei sempre a seu lado, não quero outra coisa para mim. Está bem, está bem. Enquanto noivas, as mulheres são sempre despretensiosas. Depois que casam, aí começam a exigir os seus direitos, observou irônico Narayana. Olga corou e, inclinando-se sobre ele, disse em tom contrafeita: Sim,
Quando isso não é com os magos, mas com os maridos ordinários, como o senhor, por exemplo, basta a esposa virar as costas, que ele atrai. Por mais que o senhor seja bonito, eu não o desposaria por nada deste mundo. Além do mais, o senhor é imortal. Um marido imortal e ainda infiel é uma desgraça para uma mulher que ama. Eu fico com o santo. Narayana explodiu numa gargalhada. Agradeço a franqueza. Entretanto, seja mais prudente, futura maguinha, não propale em voz alta os segredos de Estado. E agora fiquemos de bem e continuemos bons amigos. Ninguém além de mim lhe deseja tanta felicidade com o seu santo. Seguiram-se dias que para Olga foram de fato uma felicidade sem nuvens. Todos os dias ela viu seu noivo, e a bondade e os maravilhosos presentes, com que ele gostava de cobri-la, parecia confirmarem os seus sentimentos. Só uma gota de fel caiu em sua taça de felicidade. Foi um encontro com Shirã. Este cruzou com ela, quando ela voltava para casa após um passeio com Supramati. Um tremor gélido apoderou-se dela, quando ela interceptou seu olhar, ardente de paixão e hostilidade irreconciliável. Quando ela relatou a Supramati a impressão daquele encontro, este as aconselhou a não se separar do talismã dado por ele, e ensinou-lhe como utilizá-lo para se defender, caso o satanista ousasse atá-la abertamente. Olga tranquilizou-se. Ela acreditava cegamente na força do talismã e notou que os seus sentidos haviam se desenvolvido de forma estranha a partir do momento em que ela começou a usá-lo. Ao se aproximarem dela diversos tipos de pessoas, ela sentia ora um odor agradável, ora fétido. Seu corpo era percorrido por uma corrente quente, ou em outras vezes, gélido. Ela percebeu também que a aproximação de Supramati era acompanhada por uma brisa tépida, um aroma maravilhoso e uma música harmônica, parecida com um canto suave. Ao se encontrar com algum satanista, então, a glacial torrente de ar que dele se desprendia a fazia tremer, sua respiração assustava e a cabeça girava devido aos sons bruscos e desordenados que faziam abalar cada nervo seu. Uns 10 dias após o noivado houve um concerto e recepção no Palácio das Amazonas. Olga, no entanto, se retirou aos aposentos. A festa lhe era indiferente já que Supramati não estava lá. Ele viera de manhã, à noite tinha assuntos para resolver. Olga preferia ficar sozinha. Sua entrega a ele era tão completa, que ela evitava barulho e multidão. No palácio, ela ocupava acomodações que consistiam de um dormitório e uma sala com terraço, decorado por flores raras, uma grade alta de bronze dourado, coberta de plantas trepadeiras, separava o terraço do jardim. A mobília leve que parecia feita de coral, espalhada em meio às plantas, predispunha ao descanso. A sala, decorada em tons de rosa e prata, era graciosa. Uma lâmpada rosa iluminava por cima, com meia luz suave, o retrato de Supramati, trazido na véspera. Olga lhe pedira o retrato para, como ela dizia, ter a imagem dele sempre com ela, nos dias em que ele estava ausente, e este lhe mandara uma foto de quando era bem mais jovem. Acomodada na macia poltrona diante do retrato, Olga olhava fixamente a imagem querida. Parecia-lhe que os traços expressivos de Supramati ganhavam vida, enquanto os grandes olhos a fitavam como se reais. Subitamente pelo quarto percorreu uma rajada de vento glacial, que fez Olga estremecer em seu vestido leve de noite, de pescoço e braços desnudados. Ao mesmo tempo ouviu-se um estalo, acompanhado por um gemido, semelhante ao urro de um animal. Assustada, ela se endireitou, procurando com os olhos a causa do barulho, enquanto a ventania gélida continuava pelo recinto. De repente, o cortinado rosa, bordado em ouro, que separava a sala do terraço, foi atirado para trás e na soleira surgiu Shirã. Estava pálido feito cadáver, seus traços deformados e nos olhos negros como carvão se refletia paixão desvairada. O que significa o seu aparecimento, Sr. Rishvili?
Será que o senhor não sabe que a entrada em meus aposentos é vedada a homens, sem uma autorização expressa de nossa presidenta? Indagou Olga, medindo-o com um tom gelado. Queria ver a senhora, respondeu em tom lúgubre Chiram. Quem quiser falar comigo, deverá fazê-lo na sala de recepção. O senhor nada tem que fazer aqui e não tem o direito de me perturbar. Queira sair imediatamente. Um sorriso de escárnio maldoso deformou o rosto de Chiram. Eu vim para cá reclamar o meu direito de amor e não sairei antes de me explicar com a senhora. A senhora sabe que a amo e, enquanto viver, a senhora não pertencerá a outro. Quero saber se é verdade o que diz toda a cidade a respeito de seu casamento com aquele forasteiro hindu, que não passa de um feiticeiro miserável e, basta. Interrompeu Olga afogueada, dando um passo na direção dele. É muita impertinência de sua parte. O senhor não é meu tutor nem meu pai para vir admoestar-me e criticar-me. Sou livre para casar-me com quem quiser. Tome cuidado por afrontar e denegrir uma pessoa que pode simplesmente esmagá-lo feito um verme. Sim, eu sou noiva do príncipe Supramati, ao qual amo com toda a minha alma e de quem logo serei esposa. A sua paixão, ao contrário, só me sugere repugnância e eu odeio. Entende? E agora que o senhor ouviu isso pessoalmente de mim, fora daqui, Chiram explodiu numa sonora gargalhada. A senhora está me expulsando, minha belezoca, e ainda de maneira tão rude. Mas eu, como vê, não me considero derrotado e ainda medirei forças com o seu forasteiro. Primeiro a gente se enfrenta e depois veremos quem irá ganhar o prêmio, a belíssima noiva, ele ou eu. Tirando agilmente do bolso uma esfera brilhante, ele começou a girá-la diante dos olhos de Olga. Esta se jogou para trás como se golpeada na cabeça. O odor fétido que se espalhou repentinamente no quarto sufocava. Entretanto, ela não perdeu a consciência e, lembrando-se do presente de Supramati, arrancou do pescoço e erguera a mão com o talismã misterioso. A gotícula púrpura dentro do cálice inflamou-se subitamente. Do talismã jorrou uma torrente de fagulhas douradas e o quarto encheu-se de um aroma suave e vivificante. Chiram roou furioso e começou a se contorcer sob a chuva de respingos dourados que caíam sobre ele, como se estes o queimassem. Sua esfera extinguiu-se na coluna de fumaça negra e, em seguida, partiu-se em centenas de esfirinhas pretas, a explodirem imediatamente, desprendendo nuvens de animais asquerosos, sapos, cobras, ratos, etc. Toda essa imundície rodopiou por instantes no ar e os gritos e pios foi caindo no chão, arremessando-se em seguida sobre Chiram. Aos gemidos desesperadores e ameaças a Olga, defendia-se Chiram do bando asqueroso que o atacava ferozmente. Neste instante, num dos cantos escuros da sala acendeu-se uma luz vermelha que se tornava cada vez mais brilhante. Logo se ouviu um estalido sinistro naquele fundo vermelho sanguíneo, desenhou-se subitamente a figura baixa de um homem em negro com um tridente na mão. Sem notar, aparentemente, a presença de Olga, ele ergueu o tridente, desenhou no ar um triângulo ígneo, e o bando demoníaco desapareceu. Chiram tombou, mas o desconhecido fez levantar-se de imediato. Se ele era um demônio ou simplesmente um irmão satanista de nível superior, que viera em auxílio do presidente da loja de Lúcifer, Olga não tinha condições de saber. Ela estava totalmente exausta. Sua cabeça girava, o chão fugia-lhe dos pés e, finalmente, perdeu os sentidos, apertando convulsivamente o talismã contra o peito. Ao abrir os olhos, viu-se deitada na cama. Uma luz que caía de uma grande lâmpada iluminava a figura alta de Supramati, inclinado sobre ela, com a mão em sua cabeça. Oh, que horror! Chiram queria me matar ou enfeitiçar, exclamou Olga, levantando-se bruscamente. Ora! Bastou você resistir como se deve, e ele se pôs em fuga, disse o príncipe sorrindo. Parabéns, minha querida noiva, você lutou bravamente.
Eu até poderia avisá-la do ataque do patife e vir antes sem o auxílio, mas eu queria que você aprendesse a se defender por conta própria, pois os ataques de Shiramal estão começando. Ele não irá recuar com a primeira derrota e o inferno é bem inventivo. Agora, acalme-se e durma, mas antes tome isto. Ele lhe estendeu um minúsculo frasco de cristal com rolha de ouro, cheio de um líquido rosado. Olga tomou o conteúdo sem se opor. Ainda por alguns instantes, ela sentia o contato dos dedos delgados do mago sobre a sua testa, mas logo adormeceu um sono profundo e revitalizador. O fim da tarde de outono era maravilhoso e quente. O sol estava se pondo e uma brisa suave açoitava do mar um frescor agradável. No terraço da vila há alguns dias visitada por Ebramar e Dakir, no mesmo sofá, estava deitada a jovem enferma. Ainda mais pálida do que antes, suas mãos reviravam agitadamente a fita que lhe cingia a cintura. Profundamente nervosa, não sabia se uma angústia opressiva ou desespero se estampavam no seu rosto encantador. A poucos passos dela, sentava-se uma velha senhora magra e severa, que lia em tom desanimado a descrição de uma viagem. A senhora não está me ouvindo, Miss Edith. Está cansada. A acompanhante parou de repente, e o seu rosto magro não fez a menor questão de dissimular o desapontamento. Sim, querida Mrs. Elliot. Estou com dor de cabeça e vou tentar dormir. De qualquer forma, a paz e o silêncio me fazem bem. Vá fazer um passeio. A senhora está livre esta tarde. Se eu precisar de algo, chamarei Mary. Após a saída da acompanhante, a moça levantou-se bruscamente e deu algumas voltas pelo terraço, mas aparentemente cansada, sentou-se de novo, cobriu os olhos com as mãos, e em seus dedos afilados reluziram algumas lágrimas. Edith era americana, filha única do milionário Daniel Dixon. Ela perdera a mãe logo após o nascimento e cresceu sob os cuidados das governantas. Dixon não se casou de novo, totalmente absorto em negócios e bens, não tinha tempo nem de se ocupar da criança, ainda que a amasse muito e gastasse rios de dinheiro para sua educação e divertimentos. A menina crescia entre luxo imperial, mimada e adorada por todos que a cercavam. Foi necessária toda a bondade e pureza de Edith para não se estragarem adulações prodigalizadas abundantemente, mas a liberdade praticamente total. Até os 15 anos, a menina tinha boa saúde, ainda que fosse frágil e de índole nervosa, nada havia que preocupasse. De um modo totalmente inesperado, uma doença misteriosa ganhou força e teve início então um lento, é verdade, mas insistente definhamento, complicada por ataques de coração e tosse extenuante. Não era tísica, mas na opinião dos médicos acabaria sendo, se aquela estranha doença, que não cedia com nenhum remédio, não a levasse para o outro mundo antes do aparecimento da tuberculose. Completamente desesperado, Dixon aconselhava-se com os maiores astros da ciência. Mas todos os esforços foram inúteis. Edith extinguia-se feito ser ao sol, e era evidente que a morte já estendia a mão gelada à sua jovem vítima. Vindo para a Europa a negócios e, sobretudo para o tratamento de Edith, Dixon casualmente encontrou aquela vila, e como a enferma havia gostado dela, ele se apressou em comprá-la e deu de presente para a filha. Naquela manhã ela recebera a visita de um médico famoso. Ele examinou demoradamente Edith, alegre, pressagiou um rápido restabelecimento, mas esta, que já perdera qualquer esperança, postou-se junto da janela do gabinete do pai e começou a ouvir a conversa dele com o médico. Então o senhor quer que eu seja franco, Mr. Dixon? Neste caso, devo lhe dizer que não há uma mínima esperança de salvar sua filha. Já tentamos de tudo, mas o mal que a consome não está cedendo. A vida se extingue no organismo jovem com rapidez incrível, e somos totalmente impotentes. É inútil, agora, torturá-la com remédios e toda sorte de proibições.
Deixe que ela faça o que quiser. Não é possível. A ciência deve encontrar uma forma de salvar esta jovem criatura. Prometo-lhe, doutor, dou-lhe 1 milhão por ano de sobrevida de Edith, desde que a salve, exclamou em desespero o banqueiro. Só um milagre poderá salvá-la, respondeu em tom triste e desanimado o médico. Ao ouvi-los se levantarem, Edith retirou-se. Seu coração se comprimiu de dor e ela se fechou no quarto. Então já estava condenada, deveria morrer caso nenhum milagre a salvasse. Morrer? Não, não, ela não queria morrer, jamais a vida lhe parecera tão bela. E o que significa um milagre? Que força estranha e misteriosa seria capaz de realizar aquilo que nem ouro nem ciência podiam fazer? Ela ler alguns relatos de milagres antigos, mas não lhes davam nenhuma importância, pois lhe faltava a fé. Seu pai, ateu e materialista, não acreditava em nada, só venerava ouro, e ninguém jamais falou à moça de Deus, daquela fé vivificadora que cria um elo entre o Criador e a sua criatura. Mas agora o pavor da morte fixou sua atenção na palavra milagre. Talvez ele realmente exista. Como, entretanto, achar esta força desconhecida? Como obrigá-la a manifestar-se durante o almoço? Ela perguntou de chofre a Mr. Jackson. Quem faz os milagres, papai? E de que forma? O banqueiro lançou-lhe um olhar surpreso e desconfiado. Milagres não existem, minha filha. São contos de fada. Antigamente, quando os homens eram ignorantes e limitados, eles sempre enxergavam milagres por todos os cantos, sem entenderem que o milagre, sendo uma violação das leis da natureza, já por si só é impossível. O único milagreiro hoje em dia é Dola, concluiu ele com um sorriso. A resposta não satisfez Edith. Mas a excitação febril que dela se apoderou desde a manhã provocou uma forte palpitação. Uma angústia indescritível tomou conta dela e um suor gelado cobriu-lhe o rosto. Não seria a morte que se aproximava e como encontrar o milagre que poderia salvá-la? Ela não sabia. Sua cabecinha trabalhava febrilmente e, de súbito, recordou-se da velha babá religiosa que dela cuidava quando criança. Aquela mulher amava e tinha pena da criança que tinha muito ouro, mas não tinha nada que lhe pudesse fortalecer o coração. Ela até havia ensinado para a menina, Pai nosso que estás no céu, e de te não esquecer aquela oração e às vezes a lia em voz baixa, para não ser alvo de risos. Neste minuto de dor espiritual, ela se lembrou da velha Jenny e do seu hábito de recorrer à consulta do Evangelho, o qual, segundo ela, tirava sempre as suas dúvidas. Antes de falecer, esta deixou o Evangelho para Edith, que guardou o velho livro como uma cara lembrança de sua babá muito amada. Mary, que veio perguntar se ela não queria deitar-se por causa do avançar das horas, interrompeu os devaneios de Edith, mas esta liberou a camareira, instruindo-a para não ser perturbada até que a chamasse. Ordenou que fosse acesa a lâmpada de mesa e lhe fosse trazido um escrino indicado. Nele estava o Evangelho de Jenny. Com as mãos trêmulas, ela abriu o livro e seus dedos deram nos versículos que falavam da cura dos cegos. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguiu glorificando a Deus. Lucas 18:35-43 ou Mateus 20:30-34. Pai de Edith estremeceu, fechou os olhos e deixou cair o livro. O pensamento, feito um raio de sol, atravessava-lhe a cabeça com clareza quase que dolorida. Eis então o caminho para o milagre, a fé, da qual falava Jesus. Ela era a única que poderia evocar aquela força curativa e renovadora, que não dependia nem de ouro nem da ciência, mas exclusivamente do Pai Celestial, o qual por sopro seu anima também as suas criaturas, que o negam ou injuriam. Edith levantou o Evangelho e começou a folheá-lo.
Com a fé desperta e comoção extasiada leu o relato dos últimos dias de Cristo, sua morte e ressurreição. Algo surpreendente se processava em sua alma. O relato do evangelista pareceu-lhe muito familiar. Um sentimento indescritível de amor e gratidão em relação ao Salvador encheu-lhe a alma, e ela estava disposta a morrer